Olá, boa noite. Como vocês estão? Eu vim aqui falar do livro Recordações da Mediunidade. É um livro que é importante para mim. Eu li ele a primeira vez, eu tinha 19 anos. Eu trabalhava numa oficina e esse patrão meu aí, ele tinha uma livraria, tinha bastante livro e ele viu eu lia Zíbia Gasparetto, né? Eu li quase todos os romances, né? Os primeiros eu li, né? O Fio do Destino, O Amor Venceu, Nada é para Sempre, Amor e Ódio. Eu li bastante livro da Zíbia Gasparetto. E aí ele viu que eu tava com esses livros aí, né? Lendo. E aí ele me emprestou esse livro aqui, Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. Ela é um livro de 1966. É um livro muito sério, é uma escrita muito séria, é muito tem muita sinceridade nessas páginas, assim, e me tocou muito, assim, né? Eu era bem novo, assim, e foi um impacto, assim, foi uma obra que impactou, assim, a minha vida. Bem legal. E ele é objeto de estudo, né, na casa espírita, ele é lição de casa para quem tá estudando mediunidade. Eu vou ler aqui um pouco, ó. Recordações da mediunidade. A autora, em narrativa ágil e envolvente, confidencia as recordações da própria mediunidade, transmitindo sua vivência no exercício mediúnico por longos anos, expondo suas observações sobre os mais variados fenômenos que sentiu em si mesma. Esse livro, ele é o único livro que, que tem, assim, na nossa língua, que assim, ela mesma conta a história dela. É, ela é o objeto, né? Ela conta a história de como se dá a mediunidade dela, como acontece, como que é a psicografia, como que ela fala muita coisa assim, né? É uma coisa única. Não existe outra obra que o próprio médium conta como que se dá a sua própria mediunidade. Obra preparada segundo a orientação do espírito Bezerra de Menezes, oferece amplo material e diretrizes seguras aos que realizam atividades no campo mediúnico, contribuindo para o melhor desempenho de suas faculdades. Sempre com o propósito de esclarecer e orientar, são focalizados em interessantes temas. Fala de bastante coisa aqui esse livro. Reminiscências de vidas passadas, os arquivos da alma, sonhos, premonições e avisos premonitórios, mortes violentas, suicídios, suas consequências em vidas futuras. Fala de anjos guardiões, letargia e catalepsia. Isso é um tema assim que é pouco estudado, porque é um fenômeno que assim, a ciência não chega lá, né? Tem algumas coisas que é falado, mas a ciência não consegue estudar algo que é, não é palpável, né? Não chega a ser uma doença, né? É um fenômeno. O que é a mediunidade e como se processa? O testemunho mediúnico, obsessão, obsessores e obsediados. Ritos de exorcismo. E tem uma coisa que fala nesse livro que é o membro fantasma, né? E assim, um livro de 66, assim, ele explica bem. É uma explicação convincente do membro fantasma. Hoje a neurociências já explica que no nosso encéfalo tem uma região para cada órgão do corpo. Tem uma representação, um espaço que é dedicado à minha mão. Tem um espaço que é dedicado à minha perna. Isso está no meu encéfalo, tem áreas específicas. A neurociência hoje explica que o membro fantasma, que é quando a pessoa ela perde um membro e continua sentindo aquele membro. Ela continua tendo coceira na ponta do dedão que ela não tem. Né? A explicação, mesmo com as neurociências de hoje, a explicação que tem neste livro aqui, ela me convence. Pois existem várias camadas, né, espirituais de
de representação, né? Existe uma representação mental daquele membro, que a neurociências hoje explica bem, mas também existem outras camadas, né, espirituais que representam aquele membro também. Então, assim, as duas explicações para mim me convencem. Então, assim, a explicação da neurociência, assim, existe um local determinado ali. Então, assim, quando se perde um membro, aquele membro ainda continua sendo representado por determinada região do encéfalo. E sobre a letargia, a catalepsia, eu estava lendo, né? Passei a tarde inteira lendo esse livro aqui para poder falar um pouco dele aqui, né? Relendo algumas partes, né? Ele é bem legal mesmo, né? O que é a letargia, né? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por causa fisiológica ainda inexplicada, e ainda hoje é inexplicada. Diferem uma da outra que a letargia é a suspensão das forças vitais, é geral ao corpo, e todas dando a aparência de morte ao corpo. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir a inteligência se manifeste. Então, na catalepsia, é uma parte só, ainda preserva a consciência. Então, isso aqui é bem explicado, né? A letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. Ao despertar, o paciente trará apenas intuições, às vezes úteis e preciosas, das instruções que recebeu a sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comum aos gênios e sábios, sem contudo constituir privilégio, agindo sem que eles próprios se apercebam, porque se efetivam durante o sono e sob a vigilância de espíritos prepostos ao caso. Assim, tudo tem uma explicação, não é assim... As coisas não acontecem pela minha vontade, assim, a letargia e a catalepsia tem uma explicação aqui que eu acho bem interessante. Tem a parte das visões, né, onde o Emmanuel, que é um instrutor do Chico Xavier por muitos anos, ele aparece, né? Tem no capítulo sobre materializações. Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena, e o seu tulabarte e depósito de flechas. As próprias flechas, o arco, as pequenas penas que enfeitavam lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelo. Era jovem, e seus cabelos, escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros. Trazia como estampada em toda a sua configuração da raça indígena, que pertencera à tribo dos tamoios. Assim, tem a descrição do livro é muito boa, né? A aparição de Jesus também é falado aqui, muito legal. Tem bastante coisa bacana nesse livro. É um livro importante, eu sempre dou uma relida nele. E ele é bem legal, assim, né? Tem bastante conto, assim, né? Bastante histórias de mau assombro, que hoje em dia, assim, não é mau assombro, né? Mas, enfim, é isso, né? É um livro importante para mim. Tava relendo ele. Tem uma história aqui que é mais ou menos, assim, contando com a minha emoção, assim. Tipo assim, o espírito foi enganado, né? Tinha o espírito Pedrinho. Ele estava numa casa, deixa eu achar aqui. Ele estava ocupando um lugar, né? Ele estava ocupando uma casa, mas só que naquela casa havia outra casa. A casa que ele morava era uma construção da mente dele. E assim, e já tinha outra casa naquela casa. Como é que o fenômeno ele é chamado aqui, eu grifei. Ele é um fenômeno chamado de... Cadê? Eu vou achar. Psicometria. Faculdade psicométrica do ambiente. No local, ele morava numa casa, o Pedrinho ele morava numa casa que só existia na cabeça dele. Já existia outro lugar, aquela casa já tinha sido derrubada, já tinha sido construída outra casa,
e ele ainda morava na casa antiga, em ruínas. E assim, ele construiu uma realidade para ele, né? E assim, o desfecho dessa história, que demorou mais ou menos uns 3 meses para convencer o Pedrinho a sair de lá. Então teve um desfecho da história onde o espírito protetor, ele comprou o terreno. Ele meio que assim, não enganou, mas ele meio que enganou. Ele vendeu uma casa que não existia e o instrutor espiritual, ele pagou com dinheiro que não existia também, assim, e foi questionado também ao instrutor se isso não foi uma enganação, né? Foi um tipo de criação mental, né, dele, né? E ele caiu tipo numa farsa, né? Ele foi uma farsa de que aquela casa estava à venda. Então, assim, ele vendeu uma casa que não existia. E o guia espiritual comprou a casa para ele poder se desligar daquele passado, né? E, assim, foi um desfecho, assim, bem interessante, né? Ele queria estar ali cuidando das galinhas, ele queria estar ali morando naquela casa que só existia na mente dele, né? Então, quanto tempo, né? Às vezes a gente fica num pensamento que é só nosso, né? Então, isso foi bem retratado aqui. O livro tem bastante história. Eu sempre volto a ele, né? Vai fazer o quê? 20 anos que eu tenho esse livro, assim. Eu já dei bastante livro. Tinha uma época que eu achava que, tipo assim, põe o livro na estante, ele não tá circulando. Então eu tinha bastante livro e eu coloquei tudo para circular. Doei e coloquei pessoas para ler, né? Então eu me desfiz de bastante livro, assim, às vezes eu tenho até um pouquinho de pena. Mas esse daqui ainda bem que ficou comigo. E tem outros, eu dei uma relida também no Devassando o Invisível, da mesma autora. Eu tô aqui com o Sublimação também, que eu vou dar uma relida nele também. É um livro bem importante. Tem algumas histórias aqui que são vidas passadas da Dona Ivone. Tem esse aqui também, que eu gosto das capas original, né? Nas Voragens do Pecado. É bem importante também. Ele retrata, assim, coisas da Idade Média, né? O Massacre de São Bartolomeu, assim, é um livro bem, bem importante também. E aí eu vou ficar de falar do Devassando o Invisível. Já anotei algumas coisas e eu vou falar sobre esse livro logo mais. É isso, espero que vocês procurem, tem PDF para baixar e é isso. Obrigado, tudo de bom.